Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra, que nos edifica, que nos exorta, que nos coloca nos caminhos da sua vontade. Pedimos, Pai, que mais uma vez, nessa noite, todos nós sejamos exortados pelo Senhor, que é o nosso Mestre. Especialmente na nossa missão, na nossa tarefa de fazermos discípulos, de pregarmos o Evangelho. Nos instrui, Mestre e Salvador, nos mostra, a necessidade de te obedecer nessa área. Nos ajuda, Deus, nos fortalece com a tua santa palavra, a fim de que nós sejamos praticantes dela. Que todos nós não saiamos deste evento e esqueçamos aquilo que ouvimos, mas que a gente assuma um compromisso de sermos anunciadores do teu evangelho e a fazermos discípulos onde quer que estejamos passando. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós vemos que, historicamente, nos primeiros séculos, a igreja, ela cresceu. A igreja primitiva, ela cresceu, mas não foi por meio de cruzadas, não foi por meio de conferências. Mas como que a igreja cresceu, Daniel? Nós vemos que os vendedores, eles anunciavam o evangelho a outros vendedores. Os soldados, por exemplo, eles anunciavam o evangelho a outros soldados. As donas de casa compartilhavam, propagavam a sua fé com outras donas de casa e assim por diante. E foi por isso que o evangelho nos primeiros séculos ali se multiplicou. Não foi pela marcação de conferências gigantes, não, porque ainda em si nós vemos que o povo ainda sofria perseguição. Mas foi porque cada discípulo de Jesus Cristo era um anunciador do evangelho. E foi isso, né? Cada um, homens, mulheres, crianças, idosos, idosas, iam transmitindo o evangelho de Jesus a outras pessoas, né? E o texto que nós acabamos de ler, que é Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nós vemos que é conhecido como a grande comissão, né? E a gente vê nesses dois versículos que têm sido muito mal interpretados, vamos dizer assim, nos últimos tempos por muitas pessoas. Muitos se referem a este versículo, o versículo de número 19, como apenas o id de Jesus, né? Ali no imperativo do id, né? O povo lê e fala, vão e façam discípulos de todas as nações, só isso. Esquecem o que o resto dessa parte B do versículo 19 vai dizer, e a parte num todo do versículo 20 vai nos informar, né? Muitas pessoas colocam esse id como sendo o mais importante dos versículos, né? Mas não é o que muitos pensam, o que o versículo diz, né? Nós vemos que o id, devemos fazer, mas o id aqui, dentro do texto, se você entender o contexto no todo, nós vemos que esse id, nós vemos que é um mero detalhe. E é interessante que o mais importante, pessoal, desse versículo, dentro ali da construção gramatical, dentro das palavras que Jesus usou, é fazer discípulos. Essa é a comissão no todo que Jesus ele quer nos informar. Nós vemos, como eu falei, ali em português, o id, ele está ali no imperativo, né? E nós vemos que esse id, muitas pessoas colocam como uma construção central. Apenas o id devemos fazer, apenas o id é o propósito. Mas vamos lá. Quando Jesus ele falou essas palavras, né, não estava lá no grego original, foi escrito, etc, etc, o imperativo que nós conhecemos, né? Mas nós vemos que o imperativo central ali desses dois versículos é o fazer discípulos. Nós vemos que todos os outros elementos, eles orbitam, como nós vemos aqui, ao redor dessa parte principal, que eu vou repetir mais uma vez, que é fazer discípulos. E eu gostaria de, nessa noite, mostrar aos irmãos e irmãs, o pessoal no todo, como de fato esta é a parte principal, fazer discípulos, né? E quais são as outras informações que estão orbitando ao redor de fazer discípulos, né? Vou falar aqui seis informações importantes, né? E também 6 pontos importantes, né?
Rapidamente, eu só vou pegar aqui um versículo para usar como texto base. Já volto. Voltei. Vamos lá. Todos nós sabemos que nós fomos chamados para essa comissão. Nós somos chamados para fazer discípulos. Nós vemos que nosso Senhor e Mestre e Salvador e Deus, Jesus Cristo, ele ali arregimentou, primeiro ali, como nós sabemos, 12 discípulos e 12 apóstolos, né? E ele deu ordem para que esses 12 apóstolos, eles fizessem novos discípulos. E foi assim que o evangelho cresceu, com um discipulando, né, ao outro, um pregando ao outro, até chegarmos hoje com o cristianismo sendo a maior religião predominante no mundo, né? E aí, assim, né, o evangelho ele multiplicou, e por se multiplicar, nós vemos que o evangelho ele atingiu outras nações, né? E cá estamos, né, nós no Brasil, porque homens fiéis, homens íntegros, mulheres íntegras vieram no passado e fizeram novos discípulos. E por meio desses discípulos pregaram o evangelho, a mensagem das boas novas, a mensagem de Cristo, né? Eu queria que alguém colocasse aí no chat da Cal, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, por favor. 1 Timóteo 2, 2. Olha o que vai dizer. Pelos 6, deixa eu ver 6. Pelos 6 e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Então nós vemos que o apóstolo Paulo escrevendo ali ao seu filho na fé Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele exortou, ele admoestou, o quê? A Timóteo orar, né? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que, por meio disso, Deus molde, vamos dizer assim, aliás, o coração desses grandes líderes, para que o evangelho ele seja cultivado. Nós vemos que naquele tempo a perseguição era predominante. Nós vemos que começou ali com os judeus, depois foi parte do maior império do mundo, que era o Império Romano, começou ali por parte do imperador romano Nero, e assim foi por diante. Nós vemos que o povo de Deus, nós vemos que os cristãos sofriam imensa perseguição. Eram queimados vivos, eram decapitados vivos, eram jogados no Coliseu e mortos, despedaçados por leões. Então nós vemos esse exemplo, como os nossos irmãos foram comidos, né, por leões, como os antigos irmãos em Cristo sofreram e padeceram para que o evangelho fosse pregado. E essa foi a missão deles. Nós vemos que Paulo quer dizer, Timóteo, pregue o evangelho também, mas também ore para que os líderes autorizem nós a pregarmos o evangelho sem sermos presos, sem sermos mortos, né? Então, pessoal, ao redor dessa ordem principal, que é fazer discípulos, você tem, como eu falei, você tem 6 informações muito importantes. A primeira dela é a ocasião. O id, no original, que foi escrito ali o grego koiné, né, que é o grego popular, a ideia de id, que nós vemos aí, esse id por todo mundo, vão, a ideia de id é indo, né? É tipo isso, enquanto vocês vão, façam discípulos, e na medida que vocês vão, né? Na medida que vocês avançam em si, façam discípulos, vão. Esse é um entendimento simplificado do nome id, né? Vão e façam discípulos, né? Na medida que vocês vivem, façam discípulos. Na medida que vocês caminham, façam discípulos. Enquanto vocês vão, façam discípulos. Então, nós vemos que essa é a parte central da nossa missão, que é fazer discípulos. Na medida em que nós caminhamos. E é isso que é o sentido de fazer discípulos. Se você chegou em um bairro novo, faça discípulos. Você fez novas amizades, façam discípulos. Novo emprego, façam discípulos. Então, num todo, essa é a ocasião. Indo enquanto vocês vão. É isso que Jesus quer nos mostrar. E nos falar, indo enquanto vocês vão. Eu estou atrás, mas vocês podem indo, que eu estou aqui, né, de respaldo. Então, essa é a primeira informação, né? Essa é a ocasião do id, né? A segunda informação é razão. Muitos perguntam por que nós devemos fazer discípulos, né? E no texto em si, você observa a segunda palavra, né? Portanto, id, né? Portanto.
Essa palavra, portanto, que está aí, de portanto, pregar o evangelho, nós vemos que é muito crucial. Por quê? Nós vemos que a palavra, portanto, é uma das conjunções da língua portuguesa que vai nos remeter para o que está escrito antes, né? Então, Jesus quer falar isso. Portanto, né, por causa disso, por tudo isso, façam discípulos. Mas o que vem antes, Daniel? Eu queria que alguém colocasse Mateus 28, versículo 19, que é o versículo anterior. Não, versículo 18, perdão, me perdoem de verdade, versículo 18. Que é o versículo 18. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, né? Então nós vemos que porque toda autoridade, foi dada a Jesus tanto nos céus como na terra, então, portanto, por conta disso, Jesus quer falar: façam discípulos, né? Jesus, ele quer falar isso. Na medida que vocês vão, façam discípulos. Então, pessoal, esse versículo é muito importante para esse entendimento num todo da grande comissão. Na verdade, nós vemos que ele é essencial. Por quê? Porque ele vai nos mostrar a razão por que nós, como servos de Deus, devemos fazer discípulos. Porque nós, como servos de Deus, temos um chamado, uma convocação, uma grande comissão, né? Uma missão para nós cumprirmos. Porque toda autoridade foi dada a Cristo nos céus e na terra, né? E note que nessas tarefas, né, de evangelização, né, de fazermos discípulos, nós não estamos sozinhos. Nós temos o respaldo no todo do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Mas, Daniel, eu acho muito difícil evangelizar, eu acho muito difícil falar da minha fé para as outras pessoas. Mas aqui nós vemos uma base de confiança que vocês podem se firmar. Mas qual, Daniel? Não estou vendo. Essa do versículo 18. Toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. E Jesus quer falar isso. Portanto, vão, façam discípulos. Então, nós vemos que você, minha amiga, você, meu amigo, você não está desamparado ou desamparada. Você tem o respaldo da autoridade em si do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você está evangelizando, você está falando de Cristo para outras pessoas. E quando você está falando de Cristo para outras pessoas, você está debaixo da autoridade do próprio Cristo, o próprio Deus. E é isso que nos dá uma confiança genuína, uma confiança árdua de evangelizar, né? Nós vemos que há certas, vamos falar assim, teologias, linhas teológicas no meio evangélico que vai tratar a evangelização como se fosse a venda de um produto, que por meio desse produto você tem que ter lábias, né? Nós vemos que essas linhas teológicas, elas vão enfatizar ali que você precisa ter lábia, que você precisa ter eloquência, que você tem que convencer as pessoas, porque se a pessoa não for convencida, ela está perdida. E acaba tornando uma missão sua. O peso cai sobre você. E nós vemos que isso é totalmente antibíblico. Nós vemos que a Bíblia diz, as palavras de Jesus, que toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. E Jesus, como eu falei, ele quer que nós façamos isso, façamos discípulos, anuncie o evangelho. Porque Jesus, ele está dando ajuda. Jesus, ele está contemplando, né? Vamos dizer assim, Jesus está ali de cobertura, né? Vamos dizer assim. E, como eu falei, Jesus está dando respaldo para nós compartilharmos e propagarmos as boas novas da salvação. Então, nós pregamos o evangelho a partir do momento que nós entendemos e acreditamos que o evangelho tem que ter uma lábia ali para falar, vamos dizer assim, tem que ter eloquência, gritaria. A partir do momento que você entende que você está pregando o evangelho da sua forma, mas a obra não é sua, é de Cristo, a obra de Deus. Nós vemos que você não precisa fazer as pessoas chorarem, mas sim rasgarem o coração em forma de quebrantamento. Basta você dizer o que Deus fez na sua vida, que isso já é um evangelismo, né? Basta dizer que Cristo, ele te tirou das garras do maligno, que isso já se torna um evangelismo, né? Você já está cumprindo essa missão que você tem, né? Você deve falar como você era antes, mas como você está agora, né? Uma pessoa disse para mim, alguém já disse para mim, que pregar o evangelho vai se assemelhar a um mendigo. Como assim, Daniel? Vamos lá. Eu vou contar essa ilustração que uma pessoa me falou aqui. Nós vemos que um mendigo, ele encontrou pão, né? E aí ele sai contando para todos os outros mendigos e necessitados, né? Onde é que tem pão? Olha, ali tem pão, eu achei pão.
E é isso que nós fazemos. Nós encontramos a Cristo, nós encontramos o pão, nós encontramos a salvação. E agora nós, como esse mendigo, ele contou a todos onde havia pão, e nós contamos para as outras pessoas que estão batendo a cabeça nessa vida, que estão em trevas, que estão perdidos, que o pão está ali, né? As pessoas têm muitas incertezas. Onde é que é a salvação? E a salvação está em Cristo. Então, qual é a razão de nós fazermos discípulos? É porque toda autoridade foi dada no céu e na terra ao nosso Senhor, Jesus Cristo, né? Então, nessa tarefa de pregar o evangelho, de compartilhar a nossa fé, como eu falei, nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos debaixo aí da autoridade do nosso Senhor, né? Vamos agora para a terceira informação importante, né? Nós já ouvimos aí a ocasião, que é o id, ou hino, e a razão, que é, portanto, né? Que devemos pregar o evangelho e a autoridade de Jesus Cristo, ok? Vamos lá. Nós vemos que a terceira informação é a abrangência, perdão. É interessante todo mundo notar no texto que Jesus ele vai falar aí, façam discípulos de todas as nações, né? Todos nós sabemos ali que os discípulos, um todo, eram predominantemente judeus, né? E poucos gentios, até a ressurreição de Cristo, haviam sido salvos, né? E com certeza, ali os discípulos, os 12, eles pensavam ali que a salvação era apenas para Israel, né? Mas Jesus, ele vai deixar bem claro aqui que a salvação é para todas as nações. Ele vai falar, fazer discípulos de todas as nações. E isso, pessoal, é uma parte desse cumprimento da história da promessa que foi dada lá nas primeiras alianças a Abraão, de que em sua descendência, ali no seu descendente, seriam benditas todas as nações na terra. E eu queria que alguém colocasse aí Gênesis capítulo 22, versículo 18. Um registro de Gênesis 22, 18. Ok. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, lá em Abraão, nós vemos que já tinha promessa, né? Dessa salvação através da descendência dele, de que todos os povos da terra, o texto vai dizer, de que todos os povos da terra seriam abençoados, né? Então, nós vemos que lá em Abraão já tem essa promessa, de que o dia aí, na figura do descendente, que Paulo ele vai explicar mais a fundo lá em Gálatas 3, todas as nações da terra seriam o quê? Benditas, né? Seriam abençoadas, como vai dizer aí na NVI, né? E aqui, né, Cristo está dizendo, discípulos, façam mais discípulos de todas as nações. Na vida de Jesus, nós temos, né, vários indicativos, né, dessa universalidade do alcance da pregação do evangelho. Eu acredito, no meu raciocínio, que todos lembram que Jesus, né, quando ele era um bebê, ele recebeu ali, né, quando Jesus era um bebê, foi até ele, né, os magos, né, os sábios do Oriente, que não eram judeus. Eles eram povos ali do Oriente, né? E nós vemos já um exemplo da salvação aí para os gentios. É um exemplo muito genuíno, muito significativo, que muitas pessoas negligenciam, né? Propriamente dito. E ali no livro de Apocalipse, Jesus ele vai fechar o plano da redenção divina ali, antevendo que no futuro, né? Povos de todas as tribos, povos de todas as línguas, povos de todas as nações estariam o quê? Inclinados, né? Vamos dizer assim, ajoelhados, né? Diante ali do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Como João Batista vai dizer. Rendendo a ele louvor, né? E glória. Então, nós vemos que a salvação já nos mostra que não é somente para os judeus. Ela vem primeiro aos judeus, como explica Paulo, mas depois aos gentios, né? Aos não-judeus. É por isso que nós, aqui no Brasil, nós fomos alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a formação importante aqui? É a abrangência. Nós vemos que o fazer discípulos não é apenas para um país, mas é para todas as nações. E isso mostra, né, que o discipulado ele vai seguir até ali o batismo, né? Até o ponto da pessoa ela ser batizada, né? É o selo da aliança sobre a pessoa, né? Que conhecemos ali como o batismo. E muitas vezes nós vemos
um evangelismo em que você apenas entrega folhetos. Não estou falando que isso é inválido. É válido, sim. Nós vemos que é bom, sim, também entregar folhetos. Mas, porém, o discipulado, o que ele implica? O discipulado implica em você acompanhar a pessoa, né? Você compartilhar a fé, você ensinar o evangelho, de forma que ela seja conduzida até o batismo, né? E não para no batismo, né? O ensino vai continuar, mas ela será batizada, ela será marcada com esse sinal, né, do sacramento, né? Como vai ali falar o texto, né? Batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante que note que são 3 pessoas, mas um só homem, né? Vai aqui exemplificar bem a Trindade, né? Que Deus é um Deus que vai subsistir, né, em 3 pessoas, mas é só um Deus, ok? Não é o politeísmo que muitas pessoas acham que é 3 deuses, ok? Então nós vemos que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando a pessoa ela é alcançada, né? E quando a pessoa ela é alcançada pelo nosso Deus, ela se torna morada não apenas do Espírito Santo, né? Mas ela se torna morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Rapidamente, eu vou pegar aqui outro versículo que eu já vi. Ok, voltei. Já falei aqui sobre o batismo, a duração do discipulado, né? Mas qual é a extensão do discipulado, né? O versículo 20 vai nos informar isso. Olha o versículo 20. Cadê? Aqui. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Então nós vemos que Jesus ele está falando, né? Note que o discipulado, como eu falei, ele é abrangente. Jesus ele está dizendo que os discípulos devem ensinar aos próximos discípulos todas as coisas que Jesus havia ordenado. Nós vemos que todo evangelho, toda a mensagem, toda aí a propagação. E o apóstolo Paulo, eu estava lendo e meditando, o apóstolo Paulo ele tem palavras semelhantes, né? Quando lá em Atos 20, capítulo 20, ele vai se despedir ali, né, dos presbíteros. E eu queria que alguém colocasse, deixa eu ver aqui, Atos capítulo 20, versículo 26 e 27. Vai dizer assim: portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Então nós vemos que na nossa evangelização, quando nós vamos anunciar a Cristo para as pessoas, a gente não deve falar só do céu, né? Devemos também falar do inferno, né? Nós devemos falar da bênção, né? Que é servir a Deus, mas também o sacrifício, né? Que é servir ao nosso Deus, né? Dos amigos que nós vamos perder, dos familiares que vão nos rejeitar. Por isso que devemos falar da cruz, mas também da coroa, né? E há uma pregação do evangelho em algumas igrejas que só fala da coroa, só fala de bênçãos, mas não fala da cruz no todo. Não fala dessa teologia da cruz, né? Que nós devemos negar a nós mesmos, negar as nossas concupiscências carnais. Nós vemos que por vezes pessoas saem do emprego porque o emprego não glorifica a Deus, e essa pessoa ela sai do emprego porque ela está sendo influenciada pelo mau caminho, né? E por isso Deus a retira do emprego, de algum local ou ocasião. Mas é isso, você negar a si mesmo no todo é abandonar algumas amizades, né? Romper relacionamentos, etc. Então nós vemos que todo o desígnio de Deus e todas as coisas que Jesus fala, todas as coisas que eu vos tenho ordenado, é passar o evangelho, falando de céu e também do inferno, né? De glória, como também. E a extensão do discipulado, nós vemos que ela é de fato abrangente, né? Como eu falei. E eu quero falar, né, sobre agora, por fim, o conforto, que é a 6ª informação importante. A 4ª informação, né, do discipulado, a 5ª foi a extensão, e a 6ª o conforto. Na parte B do versículo 20 diz assim: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós vemos que aqui, na língua portuguesa, não dá para perceber muito, mas se você for ver, lá na língua original, no grego, se você for ver aí quem tá também com uma João Ferreira aí, raiz, vai ter ali eis, o nome eis, né?
E preste atenção, né? Note bem que Jesus ele quer falar isso. Quando ele fala eis ali na João Ferreira, dá para entender tipo isso. Jesus ele falando, preste atenção, notem bem, né? Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, ou também a consumação, né? Dos séculos. Então, irmãos e irmãs, amigos e amigas, esse eis aí que está na João Ferreira é um grande conforto. Para nós percebemos que quando mesmo timidamente, por vezes, nós compartilhamos o evangelho, a nossa fé com nossos amigos, nossas amigas, as pessoas que estão ao nosso redor, o Senhor Jesus Cristo está conosco, né? Ele vai falar, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Aqui então é o grande conforto de que nessa tarefa de nós compartilharmos, de que nessa tarefa de nós propagarmos nossa fé, nós nunca estaremos sozinhos, né? Nós nunca estaremos sozinhos. E creio que vocês devem ter observado que o texto, né, ele começa nos dando um respaldo, né? Esse, portanto, aí é voltado para trás. Para onde, Daniel? Quando eu li no versículo 28, não, versículo 18, perdão. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então nós vemos que o texto vai fechar assim, ó. Na João Ferreira, que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, pessoal, esse texto, nós vemos que ele trouxe muita esperança nos cristãos aí ao decorrer dos séculos. Porque muitos dos nossos irmãos e irmãs pregaram o evangelho em um ambiente hostil, né? Pregaram o evangelho ali em tempos de perseguição. Pregaram o evangelho sabendo que se fossem pegos, eles seriam mortos, e muitos foram mortos por conta disso, né? Eles morreram sabendo dessa promessa de Jesus, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E é interessante notar que no Brasil, nós vemos que nós temos um privilégio, uma situação, vamos dizer, privilegiada. Por quê? Porque nós temos liberdade de pregar o evangelho, né? Sem ser preso pela polícia, etc, etc. E é isso, pessoal. Quantas pessoas no passado, né, sonharam com essa situação, né? Quantos não foram presos e até hoje estão sendo presos ali na parte do Oriente Médio? Porque se eles anunciam a Cristo, eles são jogados na cadeia ou até mesmo são mortos, né? São decapitados e etc, etc. Então nós vemos que até hoje, né, nos jornais vai estar lá que circulam, né, que muitos cristãos estão sendo mortos, decapitados por propagar a sua fé, né? Então vejam, esse privilégio, né, que nós temos aqui neste país chamado Brasil, de pregarmos o evangelho sem que a polícia esteja atrás de nós, né, sem sermos presos e mortos. Mas é algo sério, pessoal, porque nós temos que aproveitar essa oportunidade, né? Temos várias oportunidades de pregar o evangelho. Então, nunca despreze essa oportunidade que você tem de anunciar a Cristo no seu trabalho, né? Que você tem a oportunidade de anunciar a Cristo na sua escola, na sua vizinhança, onde Deus te colocar, né? Ali é o seu campo missionário, né? Creio que você já deve ter percebido aí, se alguém já foi aí, se alguém é de uma igreja, nós vemos que você passando da placa, né? Você está dentro de um campo missionário. A igreja, dentro da igreja, é um campo missionário. Nós vemos que o mundo é o nosso campo missionário. Mais especificamente ali nos lugares em que Deus te colocou. Porque se você for ali, você não está ali por acaso. O seu emprego, a sua vizinhança, a sua família, a sua escola, etc. Eu repito, você não precisa ser isso ou aquilo, fazer as pessoas chorarem para evangelizar. E sim, você precisa, por meio da palavra de Deus, que as pessoas elas rasguem o coração quebrantado, né? Que a cada dia se entreguem aos caminhos íntegros, retos do Senhor. Como eu falei, basta que você conte aos outros o que Jesus ele fez na sua vida, o que Jesus ele fez por você. E você já está compartilhando a sua fé. Você já está evangelizando, né? Você falando as coisas que sabe sobre Cristo. Então, como eu falei naquele exemplo, né? Você mostra para o necessitado onde é que você conseguiu o pão, para que ele possa ter esse pão, que nós temos esse pão por meio da graça. Nós vemos que compartilha esse pão para que também a fome dessa pessoa seja saciada, para que também a sede dessa pessoa ela seja satisfeita.
E foi assim, pessoal, que no decorrer aí dos séculos, homens e mulheres de fé propagavam as boas novas da salvação. Como eu falei, não foi por meio de grandes cruzadas, grandes conferências, etc, etc, não, mas foi ali pessoalmente. Donas de casa pregavam o evangelho, propagavam o evangelho a outras donas de casa. Como eu falei, vendedores passaram para outros vendedores do evangelho, soldados passaram o evangelho para outros soldados. E assim foi indo o evangelho, né? Nós vemos que crianças, né, passaram o evangelho para outras crianças. Adolescentes, né, passaram o evangelho para outros adolescentes. Então, que o evangelho se multiplicou-se, né? Houve tempos aqui no nosso país, ali eu acho que em 1950, 60, em que as igrejas evangélicas, mesmo que, embora assim em menor número, elas cresciam, né? Elas eram muito mais fortes do que as igrejas de hoje. Nós vemos que a nossa chamada igreja evangélica com 40 milhões de evangélicos, né? Então, antigamente, ali na década de 50, 40, 60, nós vemos que era a igreja, num todo, era mais forte, mas crescia muito mais. Por quê? Porque tinha menos conferência. Não estou falando que conferência é errado, mas nós vemos que hoje a ênfase na conferência é ser melhor do que o outro. Nós vemos que ali, nesses poucas conferências, eles tinham cada um seu compromisso individual. Cada um, sabia que deveria passar e propagar o evangelho. Porque tinha essa ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Enquanto vocês vão, façam discípulos, eu estou convosco. A grande questão que deve estar na nossa mente essa hora é: como é que eu estou em relação a esse assunto? Como eu tenho agido nos campos em que Deus me colocou? Lá no meu trabalho, né? As pessoas sabem que eu sou cristão. Eu já compartilhei o evangelho com elas. Mas será que eu estou vivendo esse evangelho? Eu estou vivendo essa missão na minha escola, na minha vizinhança. Eu tenho de fato cumprido a ordem de Senhor Jesus Cristo, de fazer discípulos e levar o evangelho. Mas será que em ensino todo nós estamos vivendo esse evangelho? Pessoal, irmãos e irmãs, amigos e amigas, eu falei, né, o texto de Paulo, que ele vai falar lá, né, ai de mim se eu não pregar o evangelho, pois sobre mim está essa ordem. Na verdade, né, sobre todos nós está essa ordem, porque hoje nós somos os discípulos de Cristo. E eu pergunto, o que acontecerá se nós nos calarmos? Nós não iremos fazer discípulos, nós não iremos cumprir essa ordem, nós não iremos cumprir essa promessa num todo. Então, nós devemos passar essa mensagem para outras pessoas serem impactadas, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outros discípulos venham e assim venham e assim venham. E nós estamos numa situação muito interessante no Brasil. Nós vemos que a nossa geração ela tem testemunhado isso. Irmãos vindo de outras igrejas, assim, pentecostais, etc. É uma bênção, a igreja está enchendo, mas irmãos, sim, isso é ótimo, sem sombra de dúvidas. Mas devemos entender que muitas vezes isso nos leva à omissão e nós pararmos de pregar o evangelho para aqueles que não são cristãos, né? Para aqueles que não têm o pão ainda que nós temos, né? Para aqueles que estão nas trevas, para aqueles ali que precisam de libertação, que necessitam. E é isso que devemos fazer. Nós precisamos pregar o evangelho para aqueles que estão ao nosso redor padecendo, procurando pão e não encontrando pão, procurando água espiritual e não encontrando água. E nós temos um pão espiritual, nós temos a água espiritual. O que devemos fazer é compartilhar. Compartilhe esse pão aí que você tem, compartilhe essa água aí espiritual que pela graça de Deus você tem, não é por seu mérito próprio. Devemos, irmãos e irmãs, deixarmos a nossa timidez de lado. Devemos crer na palavra de Cristo que diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então vá, faça discípulos. Que Jesus ele fala: eu estou no respaldo, né? Ele fala: eis que estou convosco todos os dias. Então, irmãos e irmãs, nós temos todas as garantias, nós temos todos os respaldos de que nós podemos anunciar o evangelho de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor e para todas as pessoas, né? Muitas vezes Deus ele não vai nos levar para nações, vamos dizer assim. Muitas vezes Deus ele não vai nos levar para outros países. Por
Por quê, Daniel? Mas eu queria ir para outro país pregar. Mas às vezes ele está te chamando aí. Você já pregou para seu pai, para sua mãe? Você já pregou para os seus familiares? Esse é o sentido de você evangelizar e ter essa grande comissão, né? E que façamos isso, irmãos e irmãs. E a cada dia que possamos anunciar o Evangelho de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor, necessitadas, aflitas. Mas façamos isso na simplicidade, né, de palavras. Mesmo que seja simples, mas pregue o Evangelho, né? Como o Marco Teles ali vai falar ali, né, no seu sermão musical ali, interpretando Paulo ali, né, tempo ou fora de tempo, né? Mas que obedeçamos ao nosso Redentor. Sejamos discípulos de Cristo, discipuladores, passando o evangelho àqueles que Deus colocou ao nosso redor, né? E é muito interessante isso para nós entendermos. Porque esse é o conceito da evangelização, pregarmos o evangelho, pregarmos o evangelho. Basta Cristo, basta Ele nos ajudar com seu respaldo, ok? E é isso que eu queria compartilhar com todos vocês, amém? Que então, assim Deus nos abençoe, amém? De termos essa grande comissão.